Como viver com excelência e integridade. Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o Leandro Elias Alves Arraes. Ele é cristão e policial militar. Vou colocar o tema aqui para quem for chegando já se situar a respeito. Todos são bem-vindos. Eu agradeço a audiência de vocês e peço que vocês possam compartilhar essa live com outras pessoas. E desde já aviso que ela vai ficar, como todas as outras, salvas aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Tem um link disponível na minha bio que dá acesso direto a você para que você se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Faça esse investimento em si. E desde já eu expresso aqui a minha gratidão, como também a Ritiane, que acabou de entrar aqui. Ritiane, um abração. E o meu convidado de hoje, que eu também desde já agradeço imensamente, o Leandro Arraes. Desde já vou convidá-lo para começar esse diálogo. Mandando convite. Grande Leandro! E aí, meu amigo, tudo bem? Tá tudo certo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui contigo, viu? Obrigado pelo convite e vamos lá. Eu te agradeço muito, pessoal. Leandro, eu conheço ele que não faz tanto tempo assim. Eu conheço ele desde a época do ensino médio. Ele era ali, eu vou dizer que o único amigo que eu tinha, a pessoa mais próxima de confidenciar e de saber que a gente tinha muitos pontos em comum, a começar da fé, comungamos da mesma fé, somos cristãos. E aquela época foi assim bem desafiadora para a gente, Foi, porque as bastante. pessoas ao nosso redor elas estavam com outras intenções, outras pretensões, apresentando para nós muitas bandejas, muitos convites. Era como vou fazer uma analogia. Era como É, se a gente fosse Daniel e ao nosso redor estivessem muitas pessoas com carne, com vinho, e a gente ficava rejeitando e dizendo: olha, a gente tem algo melhor para vocês. Tem isso algo que mesmo. pode dar vida e vida em abundância. E por que eu convidei o Leandro, gente? Leandro, eu sempre admirei ele porque eu não estou rasgando seda, isso eu falo de forma bem sincera, bem verdadeira, aberta, Obrigado. porque o Leandro, ele sempre teve uma postura muito séria. E não era sério no sentido de sisudo, é sério no sentido de comprometido, de responsável, de uma pessoa que realmente fez uma aliança com Deus e estava honrando aquilo que ele estava fazendo, a quem ele estava seguindo. Honrando principalmente no comportamento, o que vai muito além de palavras, porque as palavras elas impressionam, mas cadê os frutos? Então, ou melhor, o fruto do Espírito. E eu via isso nele. Eu via a sabedoria, ele era muito ponderado para falar, ele me ministrava muito, só pelo fato dele ser quem ele é. Que eu acredito que hoje a gente se distanciou mais, porque caminhos diferentes, mas eu sei que ele continua dando fruto, e é com um coração muito grato que eu recebo ele aqui hoje para falar desse tema que eu vejo que cabe certinho. Essa excelência, a integridade, a honestidade, a dignidade, o respeito, a honra e a seriedade com que ele tem em levar a palavra de Deus e viver o que prega. Tem uma frase que eu não sei qual é o autor, na verdade acho que é até desconhecido, que diz o seguinte: em todo tempo pregue, e se necessário use as palavras. Então o Leandro vive e agora, como fruto e resultado, vai falar sobre excelência e integridade. O que é isso, Leandro, na tua vida? Qual a importância de viver em excelência e integridade? Cara, primeiro, novamente agradecer aqui, né, o convite. Obrigado pela honra de estar aqui dividindo esse espaço tão precioso contigo. Aos nossos queridos convidados aí que estão nos acompanhando também é uma honra estar com vocês e compartilhar um pouco desse temático que eu acho que realmente é bastante significativa, né? A gente vive num mundo que hoje, de qualquer forma, tá bom demais. O conformismo, eu acho que é
uma espécie de filtro para as pessoas, né? Então, fazer tudo de qualquer jeito se tornou meio que uma forma de você levar a sua vida, né? E eu acho que a proposta aqui da live, ela é bastante, eu poderia dizer assim, é importante, né? Para restabelecer uma cultura de excelência, né? E a integridade, o que eu entendo de integridade, cara? Eu acho que, como a gente entende lendo a Bíblia, né? Que ser íntegro é ser completo, né? Então, quando a Bíblia nos inspira a sermos perfeitos, né? A tradução, na verdade, não é perfeição da forma como a gente conhece, né? Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o português, colocaram ali perfeição, mas na verdade ser completo, né? Então, é exatamente esse o entendimento que eu tenho por integridade, é você ser completo, não é você ser perfeito, porque ninguém vai ser perfeito, né? Quem é que não tem defeitos, quem é que não vai pecar em algum momento ou outro, né? E aí eu acho que entra assim a graça de Jesus nas nossas vidas, né? O favor dele sobre nós, que abre essa possibilidade de mesmo você sendo uma pessoa defeituosa, digamos assim, né? Mesmo a gente, infelizmente, em algum momento ou outro, pecando, você ainda assim pode ser completo. E aí eu acho que completude, ser completo, né? Ser íntegro, ter todos os âmbitos da sua vida em equilíbrio, eu acho que é o segredo dessa integridade. E olha, eu entendo que existe sim um potencial humano dentro disso tudo. Eu entendo que existe um esforço próprio que você pode fazer. Só que o homem, como eu disse anteriormente, né, ele é limitado. Então a gente vai alcançar um certo nível. Como é que você pode ultrapassar essa barreira da limitação humana? É a graça de Deus. Então, assim, eu acho que a fé nesse sentido em Jesus Cristo, né, toda essa graça que está disponível nele, é quem abre essa possibilidade de você realmente ser íntegro, completo, em todas as áreas da vida, né? Em qualquer que seja, né? Emocional, familiar, profissional. Eu acho que o potencial humano, ele te leva até um certo nível, e aí o restante de todo aquele potencial que falta no homem para que ele alcance o máximo que ele pode alcançar, eu acho que isso só é encontrado em Deus. Então, assim, se eu tenho algum tipo de experiência nesse sentido, se você tem algum tipo de experiência nesse sentido, eu acho que realmente pode ser explicado, e esse é o segredo, né? A explicação realmente é a graça que Deus disponibiliza através de Jesus. E é mais ou menos isso, assim. Leandro, tu falaste uma coisa muito importante que eu também considero muito, é a respeito de que as pessoas têm se conformado em viver na mediocridade. É, E a mediocridade é um nível, como está dizendo, mediano. E é, eu acredito que a pessoa que vive o tempo todo na média, ela tem uma tendência a cair para a insuficiência, para o exato. rendimento insatisfatório. E, segundo a palavra de Deus e o padrão de Deus, Deus ele é um Deus de ordem, Deus é um Sim, Deus sério, Deus ele honra com a palavra dele. sim. Nas pequenas coisas, ele não fica como muita gente faz. Eu te ligo amanhã, eu vou te ligar, viu? Aí já prometeu aquilo 13 vezes, nunca ligou. É, Então, ó, eu vou te pagar, semana que vem eu te pago. E não paga, passa batida, a pessoa vê depois aquela com a qual ela se comprometeu e não se justifica, não se explica. Às vezes foge de um culto. Agora muita gente vai para o culto, daqui a pouco eu mesmo culto. Mas tem gente que deixa de ir para a igreja porque está devendo alguém, a mulher devendo maquiagem ou roupa, ou o homem devendo seja lá o que for para uma outra pessoa, então se esconde. é, E quem vive na excelência, vive na luz. Quem vive na exato. excelência tem uma vida verdadeira. É um livro aberto, sabe? É Sim, uma carta viva que está aí sem. Ah, não, eu vou dobrar até aqui. Vamos supor um pergaminho. Eu vou dobrar essa parte aqui, vou ficar só com essa aqui, porque ninguém pode ver o que eu tenho de obscuro. Temos erros, como tu mesmo disseste. Não somos sim, perfeitos. Agora, é buscando essa excelência, que é fazer o melhor que a gente pode fazer a cada exato, dia. O que eu posso fazer para ser melhor do que eu fui ontem? Se questionar, se autoavaliar e saber, eu exato. estou no caminho certo? Eu estou andando com as pessoas certas? De que forma eu estou gastando meu dinheiro? O que, é que eu estou falando? O que, é que eu estou pensando? Como é que eu estou tratando meu corpo?
Como eu estou lidando com as pessoas, meus relacionamentos com Deus, com as pessoas, comigo mesmo, é saudável? Eu acredito que tudo isso é parte da excelência. E agora falando da integridade, o quanto que isso pesa para ti? O quanto que é importante, relevante, Leandro, andar na integridade? Cara, eu vejo que, em primeiro lugar, existe um compromisso com Deus, né? São níveis de compromisso, né? Níveis de responsabilidade. Então, se você tem uma responsabilidade, um compromisso, e eu acho que isso você pode desenvolver, né? Você tem uma missão para uma resposta para entregar, né? Então, é óbvio que a partir desse compromisso que eu tenho com Deus, eu preciso manter essa minha integridade, né? Porque, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com Deus, né? Se eu tenho essa relação com Deus e dentro da minha relação é um livro aberto, eu tenho ali a minha vida completamente aberta a Deus e eu procuro não esconder nada para Ele. E realmente é uma relação de pai e filho, né? Como a Bíblia nos inspira. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que pesa para mim é essa minha relação com Deus, né? Poxa, Deus me conhece. Por que que eu esconderia algo? Por que que eu me cobriria com uma capa? Eu não tenho como fazer isso, né? Como a própria Bíblia diz, ainda sei lá, que eu vá para o mais profundo do mar, Deus vai estar lá e Ele vai me ver, né? Ainda que eu me esconda em qualquer que seja o lugar, Deus vai ver. E Deus sabe, Deus nos conhece, Deus esquadrinha o nosso coração, como o Salmo diz. Então, eu acho que essa relação aberta com Deus, sabe, sem falsidade nenhuma, sem religiosidade, aquela coisa de pai e filho mesmo, em primeiro lugar, pesa bastante. Porque se eu tenho uma consciência da minha relação com Deus, eu não posso, eu nem consigo, eu não preciso esconder nada dele. Em segundo lugar, eu acho que comigo mesmo, né? Porque, poxa, eu vou enganar a mim mesmo, né? Eu vou, não sei, esconder algo de mim mesmo, como se eu tivesse algum problema, como se eu não me conhecesse. Então, eu acho que aí entra, sim, uma parte daquilo que tu já falou, né? E tem muito se falado sobre isso, que é o autoconhecimento, né? Você assim, olhar para dentro de você mesmo, né? E esse autoconhecimento, ele é fundamental nessa busca por integridade. Quando você consegue medir os seus próprios filtros, os seus limites, no sentido de que você consegue entender até onde você pode ir, né? Qual é a sua constituição, como é que o seu próprio espírito funciona, né? Enfim, tudo isso eu acho que vai estabelecer um compromisso próprio. Então, foi basicamente assim que aconteceu comigo desde muito jovem e eu tenho realmente procurado andar nesse caminho. Então, se eu me conheço, eu não tenho que esconder nada de mim mesmo. Então, eu me conhecendo, posso estabelecer um compromisso comigo mesmo de integridade, né? De continuar traçando esse caminho, continuar caminhando sobre esses passos de integridade. E o terceiro nível é aquilo que está fora, né, de mim. E aí eu coloco a minha esposa, por exemplo, a minha família, a igreja onde eu congrego, as pessoas que eu cuido, que eu pastoreio, os meus colegas de trabalho, por exemplo. As pessoas que convivem comigo, elas sabem quem eu sou. E é claro que existem níveis de conhecimento, né? Se eu tenho um nível de relacionamento com uma pessoa do trabalho, eu vou mostrar um lado meu, né? E eu vou esconder outro lado, porque eu acho que não é interessante ele, por exemplo, entender algo muito pessoal, né? Então, assim, para todas essas pessoas, as que me conhecem mais e as que me conhecem menos, eu tenho uma certa responsabilidade. Não é viver de aparência, não é você, por exemplo, como tu falaste aí, colocar uma capa. É simplesmente você viver aquilo que você é, a sua essência, né? Então, eu acho que a busca por integridade, ela caminha sobre esses passos aí. É você entregar uma resposta a esses níveis. É você dar uma resposta, você comunicar essa responsabilidade que você tem, primeiramente diante de Deus, segundo, diante de você mesmo, né? A pessoa que você é, e em terceiro lugar, realmente, as pessoas que estão fora desse ciclo aí, que não faz parte, Deus e você. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você convive. Então, existe aí uma responsabilidade, né? Nesse sentido de você continuar vivendo quem você é.
Eu acho que nesse sentido, cara, e eu não me coloco aqui de jeito nenhum melhor do que qualquer outra pessoa, mas no mundo hoje essa é uma falta gigantesca, né? Muita gente tem andado com essas máscaras, digamos assim, né? As redes sociais, por exemplo, são máscaras nesse sentido, né? Então eu acho que a gente precisa rever os nossos passos nesse sentido, né? O quanto de verdadeiro você está transparecendo ali, o quanto de verdadeiro as pessoas estão te enxergando através, por exemplo, do Instagram, do Facebook, ou de qualquer que seja outra rede social. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente pensar, né? É verdade, algo que veio aqui à minha mente na tua fala é sobre o caráter, esse conjunto das características que a pessoa tem. Então, ao dizer, fulano é mau caráter, então, porque ele é desonesto, ele traça estratégias para passar a perna em outras pessoas, obter vantagens de forma ilegal. Tem uma frase que eu já repreendi da minha vida e até do povo brasileiro, agora vai da decisão de cada um, de Sim, que é o jeitinho brasileiro, no sentido de que por tramóia, por mutreta, por treta ou por patota, de alguma forma eu vou conseguir aquilo que eu quero, obter vantagens, ter o ganho sem o sacrifício, sem o trabalho. E isso é extremamente danoso, essas sim. vantagens. E, por vezes, as pessoas dizem o seguinte: não vou andar em excelência e integridade porque fulano rouba milhões, não passa nem 2 dias na cadeia, sai, ainda paga a fiança com o dinheiro que roubou. É, Então, assim, realmente tem que ser o amor por Deus. Tem que ser o sim, amor por Deus. E tem algumas pessoas que não necessariamente acreditam em Deus, por isso que eu digo que também passa pelo fator do caráter, mas elas sim. são íntegras, elas são honestas, elas são verdadeiras e fazem um trabalho de excelência. Então, nem sempre é o fato da, como é que eu posso falar? É a religião, É, é o credo. sim, Nem sempre é isso. Porque por mais que eu e o Leandro, para quem está nos ouvindo, a gente perpasse por princípios bíblicos, isso não quer dizer que todo evangélico, todo cristão, ou protestante, como você que está nos ouvindo e depois vai ver essa live e queira chamar, não significa que são pessoas idôneas, que são pessoas que têm integridade, que andam em excelência, porque há muitos exemplos, que eu não vou dar nomes aqui, porque eu não quero dar ibope para eles e elas, de é, pessoas que são vergonha, fazem vergonha, tanto a nós como cristãos, como a outras no sentido da sociedade no geral. Então, sim, Leandro, é algo que eu acredito também, eu peço que tu fale um pouco mais sobre isso, é da importância da educação, de é, apresentar princípios, limites, valores. Isso tudo, eu acredito que fundamenta, é essencial para que as pessoas assimilem esse tipo de atitude, de sabedoria, de conhecimento e andem nisso. É sim, triste ver quando um jovem, uma criança, ela não tem limite, ela não é educada, ela não é podada. Então tudo é sim, bonitinho, tudo é lindo, bate, pega roupa, pega na presença, na ausência, puxa da mão de outra criança, chega com coisa em casa que não é dela. Lembrei disso agora. Eu, pelo sim. menos, fui educado assim. Minha mãe me educou dessa forma. Chegava com coisas esquisitas, às vezes eu tinha achado, pegava, levava para casa. Ela da onde veio? Às vezes era perdida, eu não queria que ficasse lá, porque alguém ia passar a mão no outro dia de quem é isso aqui? Mas isso vai muito dos valores. Como foi teu processo educacional, Leandro? Essa esse teu processo de instrução, de valores, enfim. Cara, eu acho que eu acho que assim como o teu, né, foi bastante pautado em princípios cristãos judaicos, digamos assim, né? Então, eu, desde muito jovem, muito novinho, morei uma época da minha infância com os meus avós maternos, e eles eram cristãos bem dedicados, digamos assim, né? E era impossível você conviver naquele ambiente, né, de cristãos ali,
em certos aspectos até bastante fervorosos, e não ser influenciado por esses princípios que, olha, cara, querendo ou não, eles realmente te encaminham, assim, eles estabelecem culturas corretas, né? E eu acho que o grande segredo aqui é esse mesmo, né? Uma cultura de princípios, né? Quando você convive nesse ambiente culturalmente saudável, né? E eu sei que aqui, para muita gente, se a gente fosse abrir aqui o debate, o que você poderia considerar culturalmente saudável, né? Para muitas pessoas, os princípios cristãos, eles necessariamente não são corretos, por alguns aspectos são errados, mas eu não quero aqui de jeito nenhum entrar nesse mérito, né? A questão é que, para mim, isso realmente deu muito certo, né? Esses princípios cristãos, eles me ajudaram demais, né? Então, eu acho que essa base cultural cristã, ela estabeleceu fundamentos bem solidificados na minha vida. Então, da mesma forma como foi contigo, né, nesse exemplo que tu deste aí, em muitos aspectos da minha vida, acerca do meu comportamento, da maneira como eu deveria me reportar aos mais velhos, aquela coisa da honra, enfim, por muitos aspectos, esses princípios eles realmente estabeleceram ali, eu acho que parâmetros de vida, né? O que é o certo de se fazer nesse momento, né? E nesse sentido, cara, a Bíblia ela dá um monte de segredos, né? Eu poderia aqui citar milhares, você também, mas é aquela coisa, quando a Bíblia diz assim, olha, o caminho é esse aqui, né? Assim, falando de maneira bastante genérica, digamos assim, para eu não entrar no mérito mesmo da Bíblia, né? Eu sei que o nosso foco não é esse, mas quando você entende, assim, você recebe um ensinamento que ele te conduz a um caminho, realmente entra aí eu acho que a decisão de você seguir ou não, né? E quando você é colocado dentro de um contexto familiar, culturalmente assim, imbricado desses princípios, eu acho que você, mais cedo ou mais tarde, vai ser levado a tomar a decisão correta, né? Então eu acho que como eu disse, né, o grande segredo aqui é você viver dentro dessa atmosfera culturalmente correta, né? E aí quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, né, nessas assim lives como essa e muitos outros espaços de debate, ele serve muito para isso, né, para você repensar aquilo que está sendo vivido no Brasil, né? Independente das crises que a gente vive, né, as crises políticas atuais, por exemplo, ou econômicas, ou a própria crise da saúde pública, existem muitos outros problemas que são anteriores a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? E aí entra aquilo que a cultura brasileira vai nos ensinar, pelo menos vai nos levar a compreender, né? Realmente o Brasil precisa restabelecer culturas, né? Precisa reformular sua maneira de viver. Aí tu falou uma coisa interessante que acontece assim de uma forma automática, né? O jeitinho brasileiro talvez seja um dos maiores cartões de visita do mundo. E as pessoas lá fora falam disso, né? A minha irmã mais nova, por exemplo, ela mora em Seattle, né? Uma das cidades do estado de Washington, onde fica a capital. E, cara, assim, ela já tem 2 anos, quase 3 anos lá, né? Mais de 2 anos e meio. E, assim, às vezes quando a gente conversa, né? Eu já ouvi, assim, comentários que as pessoas já reportaram a ela, já falaram, já compartilharam, né? Sobre o Brasil. Então, é a coisa que mais as pessoas lá fora falam sobre nós, que realmente a gente sempre procura atalhos. E a cultura brasileira, ela aponta muito para isso. Eu sei, sim, a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil, tem muita coisa maravilhosa que ninguém lá fora tem. Mas se a gente quer entrar nesse caminho de excelência, como tu está falando, se a gente realmente deseja algum compromisso com esse melhoramento pessoal, né? E aí, como tu disseste, vai de cada um, a decisão própria e espontânea de cada pessoa, tomar esse rumo de evoluir, eu acho que passa um pouco por isso aí, cara. Restabelecer culturas a partir desses princípios, né? Independente se a pessoa é cristã ou não, né? Existem princípios que são princípios corretos, bons, né? Inerentes ao ser humano, cara, que faz parte da humanidade da pessoa. Então, quando você tem um compromisso,
pelo menos com a própria humanidade, sem dúvida, você vai trilhar um caminho de melhoramento, de compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que vai te fazer melhor, vai te fazer evoluir. E eu acho que restabelecer culturas em todos os sentidos, né? Aí entra realmente as nossas experiências com a nossa educação brasileira. Isso eu acho que precisa ser reformulado, né? Tem muita gente falando sobre isso, mas eu acho que os grandes pensadores eles precisam apontar soluções, né? Quem sou eu, puxa vida, para apresentar solução aqui? Você, como um grande educador, poderia, por exemplo, nos presentear aí com algumas dicas, né? Alguns apontamentos que realmente, quem sabe, pudesse nos encaminhar soluções. Mas, de fato, isso é uma demanda brasileira. E por aí vai, cara. Muita coisa no Brasil precisa repensada. E culturas novas precisam ser restabelecidas, né? Eu acho que o começo de tudo passa um pouco por aí. Leandro, tu falaste a respeito de ideias, que geralmente as pessoas focam muito no problema, a demanda, o Sim, desafio, e elas deixam de falar das soluções, das sim, alternativas, saídas. Eu acredito que para que as pessoas possam assimilar, possam aprender e aprender essa cultura da excelência e da integridade, isso tem que ser iniciado nas casas, sem nas dúvida. famílias. Eu acredito que a base e pelo caminho, pelo andar da carruagem, a coisa está se esfacelando em muitos lares por conta de diversos motivos, Sim, diversos, mas eu acredito que os limites, eles têm se afrouxado. E sim, isso sem dá dúvida. margem para que as pessoas sempre queiram fazer algo mais, algo além, mas não no sentido de melhoramento, ou de andar uma milha a mais, que é típico das pessoas excelentes e íntegras. Mas elas querem fazer algo mais, arriscando algo ilícito para ver se for, para ver se dá Sim, certo. Como tu falaste, são os atalhos. E sim, isso tem sido ministrado ou de forma direta para as pessoas, para as crianças, jovens, adolescentes principalmente, que é o futuro, é o amanhã, é o público de amanhã, ou por omissão dos é, pais. Porque quando os pais se omitem, eles deixam os filhos vulneráveis. E sim, geralmente o que se aprende na rua, geralmente, não são todas as pessoas que têm esses valores. Tem gente que, de princípio, de caráter, bom caráter, que saiu do meio da. Não significa pobreza, mau caráter. Não tem nada a ver. Não não, tem nada a ver. Porque tem pessoas que também são abastadas e ricas e que são defraudadas não, elas decidem agir com mau caratismo. sim, é, Então, assim, eu acredito que começa nas casas. E quanto a nós que já somos adultos, é a consciência. A sim, consciência limpa é um travesseiro macio para dormir. é verdade. E eu lembro de uma frase do Abraham Lincoln, falaste a respeito da tua irmã, que mora nos Estados Unidos, lá Isso, né, em Sierra, Washington. Ele, né, o Abraham Lincoln, ele disse o seguinte: se no final, mais ou menos assim, estou parafraseando, se ao final do meu governo, quando eu vier a estabelecer as rédeas do poder, se eu não tiver mais amigo nenhum comigo, eu vou ter a minha consciência. sim, Ou seja, saber que estava fazendo o melhor que podia fazer naquele momento. é, E eu acredito que quem vive em excelência e integridade também, Leandro, até uma revelação que eu tive agora, a gente vai falando, vai aprendendo, vai ressignificando. verdade. Essas pessoas são menos suscetíveis a arrependimentos e remorsos, Sim, porque elas estão focalizadas em acertar. Elas não estão focalizadas no erro, na perda, no passado. Elas estão focadas no presente, desfrutar do agora. O que, sim, que de melhor eu posso fazer? Como tu falaste no início, autoconhecimento. é, Elas importante. sabem o que elas têm de recursos, aí falo humanos, físicos, espirituais, materiais, elas sabem que elas têm essas pérolas e como que elas podem usar da forma correta, no tempo certo, sem autopiedade, sem jogo da culpa.
Sim, pessoas que não andam no padrão da excelência e integridade, elas não assumem a responsabilidade. Elas querem isso. jogar a culpa. Quando É, erram, a culpa é do outro. E continua aquele padrão de insuficiência, de mediocridade. é. Eu acho, cara, que o que, assim, pegando assim, o gancho da tua fala, falta muito. É autorresponsabilidade mesmo, é bem isso aí que tu está falando. E é muito fácil você jogar a culpa para outra pessoa, né? Entra um pouco dessa falha de consciência daquilo que é seu e que é do outro, né? Então, realmente é uma coisa que a pessoa, nessa busca por excelência, ela precisa separar, né? O que é o meu e o que é do outro. Então, eu não posso nem ir tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não posso extremizar nem para um, nem para outro. Eu preciso estabelecer os limites daquilo que é minha responsabilidade, né? E a responsabilidade do outro. Aquilo que é do outro, cara, eu não tenho parte nisso. Eu não posso, muitas das vezes, interferir, né? E aquilo que é meu, aí sim, a minha autorresponsabilidade consciente vai me fazer encontrar um caminho de tentar acertar. Agora é interessante que, assim, eu que convivo muito nesse ambiente de igreja, né, cara? Muitas vezes isso pode se tornar até uma cilada, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê hoje no Brasil, e eu considero isso uma coisa muito boa, né? Uma onda business. E tu que é um coach sabe muito bem sobre isso, né? E aquela coisa de você realmente alcançar um alto potencial, evoluir, como é que eu posso dizer? Em alguns momentos pode ser algo muito pesado, né? Então, alguns ambientes de convivência meus, né, me mostraram que às vezes você não tem espaço para errar, né? E é importante você separar isso aí. O espaço para errar, ele é importante, sim, né? Agora, você não pode ter compromisso com o erro. Aí é que eu acho que mora a grande diferença. A pessoa que está buscando esse caminho de excelência, né? Ele precisa ter a consciência que em algum momento ele vai errar. Em algum momento, cara, ele vai, infelizmente, errar o alvo. Ele vai colocar ali o pé fora dessa linha, né? Agora, é necessário haver ali um ambiente de acolhimento para que essa pessoa, que é humana, possa errar, né? Então, esse ambiente aí, essa atmosfera, ela te ajuda a crescer nesse sentido. Se você não vive numa atmosfera de acolhimento, você não pode errar. Você, infelizmente, vai errar e as pessoas vão ser, enfim, vão te julgar, vão te acusar. E a gente tem muito isso em muitos ambientes, né? Esse ambiente business, por exemplo, eu acho que em muitos aspectos ele pode ser, eu não vou dizer que ele é por natureza, porque ele pode sim ser um ambiente saudável, mas às vezes sim ele pode também ser um ambiente nocivo. Quando você não tem essa atmosfera de acolhimento, quando você erra, nossa, tá frito, assim, sabe? Tá horrível. A pessoa realmente vai ser, eu acho que ela vai se sentir culpada, né? Agora, é diferente você tentar acertar de errar por acidente ou errar querendo mesmo, né? Errar por uma falha de caráter. Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revista, né? Nos ambientes de convivência, em todos os aspectos, porque eu acho que isso estabelece aí alguns caminhos importantes dentro dessa busca de excelência e integridade, cara. Quando você tem, sim, essa atmosfera, eu acho que você tem a possibilidade de caminhar de maneira saudável, né? Essa trilha até encontrar esse caminho de excelência de fato. Leandro, eu acredito, também eu concordo com isso, e eu acredito que muito desse legalismo é por conta de uma religiosidade no sentido distorcido, porque tem a Sim, religiosidade que traz aquele padrão, que traz os princípios e apresenta isso de uma forma que, olha, obedeça e serás abençoado, faça com a isso. motivação certa e terás plenitude, viverás de forma livre, leve. E Deus, como Pai, nos educando e nos disciplina, porque ama a disciplina. Agora, não se vê no caráter de Deus que ele é a perfeição. Eu digo que ele nem é excelência, ele é a perfeição.
Ele nos conduz à excelência porque ele sabe que somos imperfeitos, porque se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria do sacrifício dele e nós estaríamos enrascados. Verdade. Mas Deus, ele não é difícil, duro, severo, pressionador. Não. Ele, o Espírito Santo também, ele não incomoda. Ele não faz assim incomoda, ele nos convence. A nossa alma é que fica incomodada. Ah, não, eu quero fazer do meu jeito. Ah, não, eu estou querendo um caminho mais rápido, o atalho. Então eu vou por ele, porque sabe como é que é. E ainda peço a Deus que me abençoe. Olha aí, É, aqui ponto chegaram as coisas, né? Para mim, é ter verdade. Cristo, misericórdia, porque ele sabe, né, Leandro? Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Deus é justo. Então, eu, particularmente, tenho um medo saudável da lei da semeadura. O que o Sim, homem planta, ele vai colhe. colher. Ele vai colher. Não adianta, ele vai colher. Então, eu tenho pavor dessas facilidades. E no mundo se apresenta muito isso. Falaste, por exemplo, dessa corrente aí, business. Né? É. Então, a alta performance, gente, para você que está nos assistindo, alta performance não é de domingo para segunda-feira. Não é. É Não. um passo a passo, É uma criação de construção. hábito. E é uma construção. Isso aí é de pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória, decisão qualitativa. Por exemplo, ninguém vai perder 30 quilos da segunda para terça-feira. Não vai. A questão é, eu vou ter um novo estilo de vida. Se eu quiser um estilo de vida diferente, se eu quiser dormir com minha consciência limpa, eu vou ter, por exemplo, se eu quiser ter alta performance, dar na excelência, eu tenho que focar nos detalhes. Sim. Isso não é perfeccionismo. O Não é. perfeccionismo sofre, o perfeccionista, ele sofre e faz sofrer. É. Agora, o que busca a excelência, ele faz o melhor que pode e ele diz, eu estou tranquilo, porque eu sei que o que eu fiz foi o melhor. Michelangelo, eu lembro de uma frase de Michelangelo, ele estava pintando o canto do alto, da alta Capela Capela assistindo. Sistina no telhado, né, no alto da capela. E aí teve um amigo que olhou para ele e disse assim, mas por que tu está pintando ali? Ninguém vai ver. Aí ele respondeu, mas Deus vai. Perfeito. Ou Fantástico. seja, Deus tudo vê. E quem é excelente íntegro, faz o que é certo e ninguém está olhando. Quando tem É. ninguém para bater palma, para dar o tapinha nas costas. Olha, foi honesto. Hoje vira até reportagem. Hoje tem É. reportagem. Fulano achou 10 mil reais na lixeira e devolveu. Nossa, não era para ser reportagem, gente. Não Isso era é, era para para ser ser algo normal. comum. Até podia ser reportagem, mas do mesmo jeito que tem as más notícias, que toda hora eles veiculam, quando tem uma notícia dessa, alguns até, nossa, que abestado, eu ficaria para Sim, mim, ainda mais tempo de crise. Então, sim, o que é isso? É a falta de temor. São pessoas que não têm temor de Deus, não têm temor dessa lei da semeadura. Eu não vou plantar morango, colher cebola. Se eu sim. plantar cebola, colherei cebola. Então, Leandro, de acordo com a tua experiência de vida, com as tuas percepções, o que tu pode dizer para as pessoas? O que tu pode apresentar como chaves para que elas possam viver em excelência e integridade? Cara, tem uma coisa que eu considero fundamental, né? Para você alcançar, né, esse lugar, como eu disse no começo, não é de perfeição. Aqui na Terra não tem como ser perfeito, mas sim você consegue alcançar um lugar de plenitude, né, de ser completo em todas as áreas da sua vida, né? E eu acho que um grande segredo daí está em viver o processo. Tu falou uma coisa que eu assim, nossa, isso saltou à minha mente, né? As pessoas, muitas delas, falando sobre potencial, né? Elas querem, como tu disseste, alcançar, por exemplo, eu quero perder 30 quilos da noite para o dia. Isso não existe. E eu acho que a grande falha em estabelecer esses objetivos, que muitas das vezes eles podem parecer absurdos, e se frustrar em não conseguir, é não viver o processo. Porque, cara, utilizando até aquilo que tu disseste ainda há pouco, né? A lei da semeadura, você semeia e colhe, né? São dois momentos diferentes, mas no meio desses momentos, melhor dizendo, está o processo. Então, eu acho que viver o processo é uma grande chave para encontrar
esse caminho aí de excelência, né? Porque é uma evolutiva, você vai iniciar uma caminhada. E quando depois que você iniciou essa caminhada, você começou um processo que muitas vezes ele é longo mesmo. Né? Quem nunca viveu processos dolorosos, né? Eu poderia aqui, nossa, assim, falar de muitos do que eu vivi, tu também poderia com certeza falar muitos processos que tu viveu, e esse processo, ele é super importante. Pular essas etapas dos processos na vida é abortar, eu acho que o potencial que você vai conseguir lá na frente. Então, você inicia uma caminhada e lá na frente você tem um potencial para alcançar um alvo que você mesmo estabeleceu ou a própria vida de maneira espontânea te conduz até ele, né? Poderia ser a missão, o grande chamado da pessoa, né? Qualquer que seja. Nossa, mas para você chegar até lá, você vai ter um processo. Esse processo ele é fundamental. Ele vai te melhorar. Ele vai lapidar as tuas ferramentas. Ele vai, enfim, muitas das vezes ele vai forjar o teu próprio caráter, cara. Que é uma coisa que, nossa, é fundamental, é uma base para você viver essa vida de excelência e de integridade. É impossível você viver essa vida sem caráter moldado, sem caráter de fato, né? Sem um caráter sólido. E o processo ele serve para isso também. Então, assim, o processo, em muitos aspectos da vida do ser humano, ele é doloroso. Ele, muitas das vezes, ele nos faz sofrer, nossa, cara, quantos processos ruins eu vivi? Foi péssimo. Mas, no final das contas, realmente valeu muito a pena, né? Aquilo me encaminhou, aquilo me direcionou para o alvo. E quando você alcança o alvo, e é algo, assim, até como a Bíblia nos ensina, né? Quando você alcança aquele alvo ali, cara, você meio que esquece da dor, né? Meio que, né? Porque realmente a dor, ela sempre vai ser uma coisa que vai ficar ali. Mas eu acho que até essas lembranças são importantes, né? Porque elas vão te mostrar o plumo da coisa, né? Olha, esse é o caminho, cara. Não abandona os teus princípios, né? Lembra do processo que você viveu para alcançar isso daqui? Foi doloroso, né? Foi doloroso, foi bastante doloroso. Então, tudo isso precisa ser considerado, cara. Então, a pessoa que começa uma dieta, utilizando o exemplo que tu colocou, né? Ela precisa viver o processo. Se ela for pular essas etapas, sem dúvida ela não vai alcançar aquele potencial dela, que seria, por exemplo, emagrecer, né, aqueles 30 quilos no final daquela jornada dela. Então, eu acho que esse é um dos grandes segredos para a vida, é viver os processos, é se permitir, é se abrir. E muitas das vezes é difícil, sim, é difícil, mas, cara, existe uma beleza no sofrimento. Tem muita gente que acha isso um absurdo. Como é que pode existir uma beleza no sofrimento? Tem sim, porque o sofrimento ele te ensina. Aí é que está a beleza do sofrimento. É a lição que você extrai dele, né? E eu sei que para muita gente, cara, e a gente realmente vive numa geração do micro-ondas, né? Que é tudo muito rápido. Então, assim, não existe processo naquilo que nós vivemos hoje. A maioria das coisas, elas são instantâneas. E as pessoas estão abrindo mão dos processos. Quando você abraça os processos, cara, olha, eu tenho certeza, muito dificilmente você vai falhar. Muito dificilmente. Inevitavelmente, quando você se abre para os processos, quando você vive, né? E obedece o ritmo do processo, olha, assim, é quase que inevitável. Você vai alcançar. Você vai alcançar aquele potencial que está lá depois do processo, sem dúvida. Eu acho que isso é um dos grandes segredos aqui, daquilo que a gente realmente pode colocar em prática para alcançar esse caminho da excelência. Sabe um site que eu tive, Leandro? Eu lembro bem disso. A gente, mesmo com pouca idade, na época, tu percebeu o quanto que a gente era tido como herói? É um pouco mesmo. Gente, era um heroísmo, assim. Porque, mas como? Tu ainda não fez isso? Ah, tá de brincadeira. Então, a gente era zoado. E tu sabe Sim, em quais questões que era. sim, Então, a gente perfeito. era zoado de todo jeito. Mas as pessoas precisam de heróis. É, As pessoas precisam de heróis, precisam de gente que elas olhem assim, possam dizer,
por mais que elas sejam tentadas por Satanás ou só por uma questão de brincadeira, elas forem, mas fulano de tal, ele faz jus àquilo que ele está dizendo que faz. Então, é verdadeiro, é sincero, é honesto, não deixou ali, sabe, buraco na vida, ele honra com os compromissos, realmente é uma pessoa de integridade. Então, é um exemplo a ser seguido, é um modelo. Essas pessoas, ao passo que elas são admiradas, elas são também perseguidas. Só Sim, que a perseguição, Leandro, eu vejo mais como uma carência das pessoas. Às vezes elas querem o que a gente tem, elas querem que uma pessoa de integridade e excelência tem, e não querem passar por isso aí, que é o é, processo. processo. Elas querem que seja por um milagre ou com uma oração. Oração é o falar e depois agir. Não é só Exato, falar. Boa exatamente. parte da vida é processual mesmo. Sim, Então, nem sempre eu não vou estar andando, eu tenho que andar de vitória em vitória. Pois é, mas de uma vitória para a outra, tem um tempo, tem o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, como eu trato as pessoas. Aqui tem uma chave muito grande, porque tem muita gente esperando milagre e está maltratando as pessoas, está defraudando, está roubando, está sendo desonesto, não está cumprindo com a palavra, não está pagando suas contas. E isso aí é tudo brecha. é, E para quem está assistindo, quando eu falo brecha, é tudo lacuna na vida da pessoa que fica em aberto. E vai vir o juro, porque é sim, dia tal que é para pagar, é até tal dia. Então, se eu não pago, eu vou pagar com juros. Eu tenho um certo pavor disso. Como eu disse anteriormente, é um medo saudável. E realmente, Leandro, eu concordo contigo e digo mais uma coisa. Deus, ele está procurando. Hoje eu acredito que a adoração é essa aí. Ela diz, procurando verdadeiros adoradores que adorem espírito e em verdade. É isso. É o de dentro para fora, de sim, fora para dentro. É esse processo. Eu estou em paz. E para viver em paz, que muita gente não está vivendo em paz, para viver em paz é necessário fazer o que é certo. E quando a gente chega no nível que fazer o que é errado já se torna comum, já se torna normal, eu vou dizer nem normal, porque não é esse o plano de Deus para nós, mas quando se torna comum e eu já estou fazendo a ignorância, no sentido de ignorar o que Deus tem dito, eu vou fazer do meu jeito para obter os meus benefícios, aí já é um estado de negligência é, mesmo. Eu sinto muito por essas pessoas, sinto de muito fato, mesmo. de fato. Realmente, eu acho que assim, a nossa parte nisso tudo, cara, nesse confronto a esses padrões equivocados aí, é aquilo que para mim, eu acho que é uma mensagem de vida, né? Restabelecimento de culturas, né? Reformular os ambientes que você vive através da sua vida. Tu falaste uma coisa, e eu acho que isso é do ser humano. Todo homem e mulher, todo ser humano precisa de parâmetro, né? Precisa de alguém para se enxergar nele, para se inspirar, né? Isso é uma coisa do ser humano, está inerente ao homem. Então, nós, assim, o cristão, né? E a pessoa que realmente tenta se colocar nesse caminho de parâmetro para as outras pessoas precisa restabelecer essas culturas, né? Precisa reformular esses ambientes aí que você vive. Eu acho que assim o caráter do ser humano ele precisa gritar nesse momento, né? Então era basicamente aquilo que a gente vivia, né? Quando garoto lá na escola, tu falou dessa situação aí muito pontual nossa e assim é um pequeno exemplo de como você pode viver é, é, e ser esses parâmetros em qualquer época da sua vida, em qualquer idade, em qualquer ambiente. Você pode estabelecer parâmetros para as outras pessoas. Então, assim, por exemplo, eu vivo num ambiente que é muito comum, traição, por exemplo. Assim, é uma coisa muito comum, o meu ambiente, eu me refiro ao meu ambiente de trabalho, né? É uma coisa, assim, normal. Então, é uma cultura daquele ambiente em que eu convivo. E aí, quando eu estou ali no meio do ambiente em si, e que as pessoas
lançam a palavra até mim, me abrem uma oportunidade e eu, digamos assim, me levanto contra, obviamente, respeitosamente, aquele tipo de cultura que já está estabelecida, consolidada na mente das pessoas, e por essa razão elas acham que isso é comum, eu causo um choque nelas. Não, mas espera aí, por que tu discorda que isso é errado? Então, cara, a minha própria vida pode responder isso aí, né? Nesse momento, quando eles abrem a possibilidade, a oportunidade para eu falar, eu trago o meu princípio, o princípio que eu vivo, a minha própria vida, aquilo que eu entendi, aquilo que eu recebi, né, como princípio de vida. Isso, cara, incomoda as pessoas, porque no fundo, elas sabem que isso é errado, mas o conformismo, aquilo que a gente falou no começo da live, né, abraçou as pessoas de um jeito que para elas cara, eu acho que para mim já não tem mais jeito. Então, realmente existe um conformismo, uma entrega completamente assim, estabelecida na cultura. E eu falo assim, cultura de maneira geral mesmo, cultura do maranhense, do brasileiro de maneira geral. E isso te impede de viver essa excelência, de buscar essa excelência. Então, eu acho que restabelecer essas culturas é um compromisso que todo cristão, em primeiro lugar, deve ter, né? E para a pessoa que não é cristã, mas que ela é uma pessoa que busca o melhoramento, ela busca ser melhor, também deve ser um compromisso dela. Restabelecimento de culturas corretas, culturas embasadas, né? E eu acho que, cara, não tem essa de, não, mas eu não adianta eu fazer a minha parte porque a outra pessoa não vai fazer. Eu acho que isso aí é um dos maiores compromissos com a ignorância que a pessoa pode ter, sabe? É um equívoco realmente, porque quantas culturas, quando você vai estudar a história da humanidade, as grandes culturas, elas foram estabelecidas através de um único homem, em primeiro lugar. Um único homem começou tantos, sei lá, tantas revoluções no mundo. Quando você olha para a história dos grandes avivamentos cristãos, aí você vê que um único homem, ele deu um primeiro passo. Grandes governantes mudaram histórias completas de nações através de um único passo, ele sendo um homem apenas, inicialmente. Então, eu acho que realmente isso precisa ser abandonado, sabe? Essa coisa de que, não, se eu fizer a minha parte, mas o outro não fizer a dele, não vai ser o suficiente. Sempre é suficiente fazer a sua parte, né? Sempre é suficiente você semear as suas sementes, sempre é suficiente você estabelecer o seu ambiente, né? Reestabelecer o seu ambiente com culturas corretas, né? E, cara, isso vai se alastrando, sabe? E é assim que acontece. Eu acho que, assim, eu tenho uma fé gigantesca, cara. Quando eu olho para o Brasil, assim, eu olho com tanta fé. E às vezes eu compartilho a minha fé com algumas pessoas acerca do Brasil, né? Sobre o Brasil, sobre aquilo que eu espero que o Brasil viva daqui sei lá, alguns anos, sei lá, uma década, duas. E algumas pessoas estranham a minha fé, né? E, cara, eu realmente abracei uma fé de acreditar que o Brasil ainda vai ser uma nação grandiosa. Porque quando eu olho para esses homens e mulheres pontuais, né, se levantando como esses parâmetros de homens e mulheres certos, restabelecendo microculturas, né, em pequenos espaços ali dos seus ambientes de convivência, cara, não tenho como não acreditar que daqui a algum tempo nós vamos ser gigantescos. E realmente, quando você olha as notícias, você vê tudo o contrário. Não, é impossível, cara. Mas, olha, eu te juro, eu não consigo ver dessa forma. Eu não consigo ler ou assistir qualquer que seja a notícia e simplesmente abraçar aquele caos e dizer, não, realmente é isso, não vou mais fazer a minha parte, eu vou abrir mão, ou melhor, eu vou me embora daqui, né? Eu tenho ouvido tanta gente assim, dizendo, abrindo o coração que quer ir embora do Brasil, quer ir para Portugal, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá. Sabe, tem gente que está esperando as fronteiras abrirem para ir embora, cara. Eu respeito essas pessoas, né? É óbvio que se esse é o desejo do coração da pessoa, ela é livre para ir, para seguir o caminho dela. Mas, cara, para mim, que ainda vou ficar aqui, não sei por quanto tempo, eu não vou desistir, sabe? E eu acho que é necessário esse compromisso, né? É necessário para a pessoa que quer viver, né, esse caminho, né, essa vida de excelência e integridade,
Essas são decisões importantes. Mudança de micro realidades. A sua pequena realidade, o seu pequeno ambiente, ele precisa ser influenciado pelas suas ações, pela sua própria vida. Você pode ser um restabelecedor de culturas corretas, né? Eu acho que essa é um segredo aí para a gente mudar essa nossa realidade, cara, sem dúvida. É verdade, tu falaste de local de trabalho, essa cultura que, obviamente, cada um tem o seu desafio em ter determinado ato ilícito mais do que o outro, assim, em algum local é a traição, no outro é o comodismo, no outro é o jogo da culpa, no outro é a inveja, por aí vai. Falando aqui sobre trabalho também, porque às vezes parece que a gente está só no ambiente da espiritualidade, mas isso significa que, na verdade, como tu falaste, é a humanidade, é no Exato. sentido humano, do todo na vida, em todas as áreas. Eu lembrei agora que quem, por exemplo, está no seu local de trabalho, uma pessoa de excelência, ela faz sempre algo mais, algo para além do que é demandado para ele. E isso gera promoção. Só que muitas pessoas já querem chegar ocupando o cargo do X e todo privilégio, ele sempre vem junto com a responsabilidade. Ele Sim, nunca vem cara. separado. Ao passo que a pessoa ascende, ela é promovida, ela vai ter a responsabilidade também de manter o padrão, fazer as coisas corretas, no tempo certo, e de tratar bem as pessoas, enfim, é uma série de coisas. E mesmo que, Leandro, nesse processo, agora voltando para a tua fé, a tua convicção de que dias melhores virão na nossa vida, mesmo que a gente chegue e as pessoas de excelência, de integridade, cheguem a ser presas por conta de fazer o que é certo, a gente pode brilhar lá. Porque para Sim, uma pessoa de excelência, integridade, não é o lugar, é a atitude. Não exato. é se está numa igreja, se está em um local onde as pessoas estão bem vestidas, elas agem certo e tal. Ela sabe que tem Deus para estar olhando e tem a consciência dela também. Sim, Então, elas pensam duas vezes, três, quatro, às vezes nem tudo isso. Às vezes simplesmente elas são quem são, elas agem da forma correta. E José passou por isso. sim. Olhar biblicamente, ele foi judiado, fez tudo bonitinho, tudo certinho, correu da mulher de Potifar e acabou sendo governador do Egito. Sim. Então, há um segredo nisso. Agora, aqui finalizando, passando a palavra para as palavras finais, eu lembro bem que isso era uma tônica, isso era um assunto É. muito falado, na época que a gente era, gostei da tua expressão, garoto. É. E era muito falado, por exemplo, questão de casamento e de castidade e tal. E a gente falava desses princípios, como biblicamente isso era abordado, e a galera ria, fazia chacota. E não era com maldade com a gente. É Não, porque não. naquele momento tinha aquela compreensão. Mas a gente sabia que não era odiado, a gente não era detestado, a gente até era querido. Agora, o princípio, ele convencia quando cada um ficava na sua zona, na sua cadeira. A gente sabia que a semente a gente tinha lançado. Sim, O Espírito Santo é contigo. E a gente fazia e continuava fazendo nossas coisas. Então, eu acredito que essa semente germinou. sem E dúvida. em algum lugar onde eles estiverem, isso vai gerar fruto. Eu realmente Sim. acredito nisso. E eu vi essa recompensa de Deus na tua vida. Hoje está casado, sempre falava para mim a respeito disso. Não vou. Porque, gente, o Leandro ele sempre se comportou como príncipe. Sempre. Leandro nunca se comportou como Imagina. um cachorro. Ele sempre foi príncipe. Então, um cara de princípio, um cara de fidelidade, de honestidade, de dignidade. E, enfim, tinha esse pacote e eu ficava olhando e disse, cara, Deus, esse cara vai ter que ter uma recompensa grande, um galardão gigante, porque ele tem se guardado, ele tem se culpado, ele tem desfrutado de ti nesse tempo de espera, nesse processo. Então É. hoje tu está desfrutando, desfrutando, aproveitando
de um estágio da tua vida que pode olhar para trás, testemunhar e até mesmo falar às pessoas com propriedade. Não é Sim, uma coisa que tu leu um livro, tu assistiu em um seminário, uma palestra, e agora tu veio aqui e falou tudo isso. Não. É algo que está imbricado na tua vida, sabe? sim. É o teu dia a dia, o teu ontem, o teu hoje, e eu acredito que pelos teus princípios e a tua firmeza com os valores, com Deus, vai ser também para o futuro, até a volta de Jesus. Amém, meu amigo. Obrigado aí pela. Cara, mas de fato, eu acho que algo que explica tudo isso é a graça de Deus mesmo, né? Nada em nós nos justifica, né? Então não tem como você fugir disso aí, né? Para quem vive Olha a princípios Larissa como aqui esse, colocando o coração. Desculpa te é, interromper, mas é por uma causa. Ah! A expressão de amor. então eu acho que nesse sentido não tem, não é mérito nosso, né? Eu dou realmente toda a glória a Deus por isso, porque, puxa, qual é o homem que pode justificar a si mesmo, né? Nenhum. Na nossa época lá de garotão, lá no meio da galera que tava pirando sabe, aquele turbilhão de hormônios. Nossa, e isso pode ser entendido em qualquer outro âmbito, né? Você, em qualquer outro aspecto da vida profissional, em outra época, idade, né, que eu me refiro, você pode vivenciar essa realidade de outra forma. E no exemplo que tu falaste aí, era aquela nossa realidade ali de garoto de ensino médio. E assim como qualquer outra época da vida, em outra idade, em outro âmbito, você sempre vai ser, digamos assim, o mundo, né, sempre vai te oferecer alguma coisa, né? E muitas das vezes parece muito prazeroso, muito bom. Aí entra, cara, o compromisso que você tem com Deus e com você mesmo, né? Com aquilo que você deseja, com o potencial que você almeja lá na frente, né? Então, a gente está falando aqui de excelência, de integridade. Eu acho que a integridade ela vai revelar o seu caráter, né? Os princípios que você vive. Se você é íntegro, se você é completo, você vai ter dentro de você mesmo princípios que foram estabelecidos ali por Deus, pela sua fé em Cristo. Né? Esse é o nosso caso, falando da gente naquela época. E eles vão te firmar no compromisso de alcançar algo que é muito maior do que aquilo que estava sendo oferecido, né? E assim, cara, eu respeito muito a decisão das pessoas, né? A gente respeitava naquela época, eu continuo respeitando agora, né? A decisão da pessoa é uma coisa que ninguém pode roubar, nem o próprio Deus pode chegar lá e dizer, não, peraí, vamos aqui, eu vou decidir por você o que... Não, não tem como, né? Todo mundo é responsável pelas suas próprias decisões. Então, assim, almejando a excelência, simplesmente permanecer firme, né? E eu acho que a gente, pela graça de Deus, de novo, eu digo isso, a gente realmente conseguiu. E muitas pessoas conseguem fazer isso. Sim, permanecer íntegro, permanecer inteiro, sem precisar arrancar nada de você e trocar aquela parte sua por algo que muitas das vezes é muito passageiro, muitas das vezes nem é tão bom assim, muitas das vezes não vale a pena, é sem valor. Então, eu acho que a integridade vai assim, fazer a pessoa permanecer inteira naquele momento da decisão. Quando te é oferecido alguma coisa, eu disse, não, eu realmente eu quero optar, né? A minha opção aqui é permanecer inteiro e não dividir parte nenhuma minha, né? Nisso que realmente não é o alvo de Deus para mim, não é o potencial que Deus tem para mim. E, cara, pela graça de Deus, a gente realmente fez essas boas escolhas e sempre tem um fruto, cara, das decisões, né? A vida é feita de decisões e como a gente comentou ainda há pouco, tu falou muito bem, entre uma decisão e outra, você tem ali um espaço de tempo e eu gosto de olhar para esse espaço de tempo como o processo, né? Para mim, eu acho que processo, e eu faço questão de destacar isso, até mais uma vez mesmo, o processo, cara, ele é muito importante na vida da pessoa. E durante esse processo, né, essas interferências elas vão acontecer, né? Essas pessoas vão chegar a essas situações, esses ambientes,
né, esses contextos vão desafiar os seus princípios, né? E nesse momento cabe simplesmente você decidir ir ou não. Você decidir permanecer firme aos seus princípios, né? Inteiro, completo, ou não, ou ceder, né? Sendo que precisamos estar cientes de que, de uma forma ou de outra, a gente vai colher um fruto, né? Das consequências, são as consequências das nossas decisões. E é basicamente isso. Pessoal, sigam o Leandro aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva. Eu sempre digo isso para reforçar a mensagem. Todas as outras também, essa aqui, as que virão, ficarão salvas aqui de GTV. Vou postar daqui a um tempo lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Tem um link disponível na minha bio. Vá lá, se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Gratidão imensa a vocês que estiveram conosco Obrigado, aqui meu até amigo. agora. Ao Leandro, foi muito bom te Uma reencontrar. honra. Aí o Leandro Elias Alves Arraes, eu lembro o nome dele, por causa daquelas listas que tinha lá de prova todo sábado que a gente fazia. 3 anos passando por essas montanhas e É algumas isso vezes aí. rodeando, mas a gente Sim, passou, graças a Deus. graças a Deus. Então, eu gravei o nome e, enfim, é uma pessoa que eu tenho o maior prazer de manter essa conexão. A gente não se olhava e não se falava há um tempão, Verdade, mas a gente fez uma live hoje de um pouco mais de 1 hora e parece que a gente se falou antes de ontem ou há 3 dias. verdade. E continua. Há uma paz, há um fluir, porque ele é quem é, né? A Larissa sabe falar muito melhor a respeito. Eu sei falar como amigo daquela época e eu não vejo no Leandro a defraudação, os esconder, sabe? O disfarçar e colocar ali as máscaras. A gente às vezes faz algumas coisas para que não as pessoas não vejam o nosso lado que a gente considera às vezes ruim. Então a gente age de uma maneira que não gostaria, mas é para o bem do outro e há um equilíbrio nisso. Como tu disseste lá no início, de que algumas coisas não há necessidade que as outras pessoas saibam a nosso respeito. Às vezes do temperamento, ou dos problemas, ou uma expressão muito exagerada, eu tenho que me conter mais quanto a isso, porque eu sou muito expansivo, muito, às vezes, intenso. Às vezes não, eu sou intenso, sou expansivo. Então eu tenho que, para não deixar revelar, mas acabo deixando, mas Deus trabalha com isso. Ele trabalha com o nosso ser. Ele trabalha com a nossa essência. E eu finalizo a live dizendo o seguinte, que nós somos como vasos de barro. E Deus é o nosso oleiro. E Amém. ele vai apertando, dando formas excelentes. E para que a excelência do poder, tu falaste de dar glórias a Deus, graças a Deus, que é por ele mesmo, que senão a gente não É. conseguiria. Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. A ele Amém. toda a honra, toda a Amém. glória, a riqueza, a sabedoria, as ações de graças, porque Amém. dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Amém. Leandro, recebe aí um Oh, meu abração amigo. de Nariz também. Obrigado. Toda sorte de bênção sobre a tua vida. Eu tenho alguns amigos policiais, tu tá nesse número, nesse grupo, e a Oh, minha oração é que Deus te guarde, te poupe amém. sempre que os anjos, assim, aqueles maiores das maiores asas, enfim, estejam Amém. te guardando. Toda sorte de bênção sobre a tua vida, em todas as áreas. Que Deus te Obrigado, meu amigo. surpreenda, que Deus venha para ti, sobre todo mundo que está assistindo aqui, porque eu estou vendo que o número não mudou, isso significa que tem gente querendo ser abençoada aqui, então lá vai a bênção também. Sejam Amém. vocês uma bênção. Vocês já são abençoados. Vocês vão para os Amém. cultos ou assistir nas lives das suas igrejas, talvez. Mas sabem que vocês já são abençoados. Vocês não precisam entrar na fila para receber uma bênção. Vocês já são abençoados e sejam também uma bênção na vida das outras pessoas de alguma forma. Vocês podem ser uma bênção na vida delas. Eu e o Leandro, a gente fez a nossa parte aqui. Agora, cabe a você frutificar. A gente semeou, disse, explicou. Agora é a sua vez. Então, Leandro, Amém. um abração, Obrigado, meu gratidão. amigo. Foi uma honra estar aqui contigo, compartilhando aí as boas lembranças, né, as experiências de vida que nos trouxeram até aqui. Foi assim uma alegria te reencontrar, ainda que à distância, né?
Realmente faz muito tempo que a gente se encontra pessoalmente. Mas eu agradeço muito a Deus pela tua vida, pela tua amizade. E que Deus te abençoe também, cara. Esse trabalho que tu está fazendo é fundamental, né? Estabelecer colunas mesmo, isso é fundamental, isso é muito importante, né? E tu que assim, um cara tão jovem aí, tem tanto para oferecer. Eu acho que isso glorifica muito a Deus, cara, e que realmente Deus te recompense por esse trabalho nobre demais, tá bom? Muito obrigado. E tamo aí. Deus te abençoe também. Recebo. Até a próxima, então. Tchau, 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 meu tchau. Deus te amigão. Valeu. abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.